como o dentista pode trabalhar dentro da medicina do sono, qual que é o papel do dentista, né? Valorizar a nossa participação dentro das equipes multidisciplinares e passar para os dentistas a importância de se fazer a certificação, né, pela ABROS, pela ABS, e qual é o caminho das pedras, né, para poder fazer a certificação. Então, o que o dentista precisa saber, fazer cursos que estejam com uma carga horária e uma programação que atenda esse conhecimento que o dentista deve ter nessa área, né? Então, eu comecei essa aula com esse slide aqui, porque muita gente acha que odontologia do sono é isso. Eu vou mandar fazer um aparelho, o meu laboratório faz um aparelho lá, eu vi na tabela, vou mandar fazer um aparelho e colocar na boca do meu paciente. E muitas vezes o profissional acha que isso é mais uma técnica dentro do consultório dele para ele ter paciente e não sabe exatamente o que está por trás dessa situação toda, né? Então, eu coloquei isso daqui como uma provocação mesmo, porque aí o dentista fica com essa, né? Qual aparelho que eu escolho, né? E muitas vezes ele se depara com as dificuldades e aí sim ele vai buscar fazer um curso e se informar um pouco melhor sobre o assunto, né? Então, na realidade, assim, quando a gente pensa em medicina do sono, em odontologia do sono, a gente tem que pensar do começo, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que começar aqui do que é o sono, né? Quem trabalha com sono tem que saber o que é o normal, o que é o não normal, quais são os distúrbios, né? De cada um dos distúrbios que a gente mais vai atuar, qual é a fisiopatologia, como reconhecer, como diagnosticar esses pacientes, né? Quais são as comorbidades, as situações clínicas que podem acontecer ao mesmo tempo. E aí sim, como tratar? Qual o controle que eu posso fazer desses casos? E aí pode ser que entre o aparelho, pode ser que não, né? Algum desses aparelhos que a gente trabalha tanto, né? Pode ser que seja outra indicação de tratamento, de manejo. Então é muito importante a gente conhecer toda essa parte básica antes da gente começar a tratar esses pacientes e a intervir clinicamente, né? Então, eu coloquei aqui essa lista dos principais distúrbios de sono, a Classificação Internacional de Distúrbios de Sono de 2014, que ainda está vigente, relata mais de 60 tipos de distúrbios de sono, né? E então, para a gente ver a quantidade de coisas que a gente está, né, falando, a gente simplesmente estava falando aqui, né, com aparelho, a gente está falando de apneia obstrutiva do sono, de ronco, mas ela é uma no meio de tantas outras, né? E as frequências desses distúrbios, dos que a gente mais vai ver em clínica, são bastante altas, as prevalências, né? Então, segundo o estudo publicado em 2008 aqui em São Paulo, a prevalência de insônia, que está muito presente nos nossos pacientes apneicos, principalmente as mulheres, nos pacientes com DTM, dor orofacial, e os pacientes que têm bruxismo, então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente também, a importância do dentista entender um pouco de insônia, embora não seja a gente que vai tratar esses pacientes de forma isolada. Os distúrbios respiratórios do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono atinge aí uma parcela de 1/3, mais ou menos, da população adulta da cidade de São Paulo, 23% com síndrome de pernas inquietas, 5% de movimentos periódicos dos membros e quase 13% de bruxismo do sono, tá? Então, quando a gente pensa nisso tudo, né, como é que a gente começa, né? Da onde a gente começa? Então, se um dentista me perguntar, bom, ok, eu quero começar a atuar nessa área, por onde que eu começo? Tem que entender um pouco, como eu falei, da coisa do sono geral, e aí entrar nos distúrbios mais comuns e mais frequentes na clínica odontológica. Mas em primeiro ponto que eu colocaria é reconhecer esses distúrbios de sono e fatores de risco, mesmo naqueles pacientes que não nos procuram com o distúrbio de sono. Aquele paciente que está no seu consultório, que é um seu paciente de rotina, saber se esse paciente tem algum distúrbio de sono, ou se ele tem fator de risco para algum distúrbio de sono, orientar esse paciente, informar e encaminhar o médico para fazer o diagnóstico, né? E como que o dentista vai atuar, então, nesses principais distúrbios? Na apneia obstrutiva do adulto, ele vai atuar tanto no tratamento com aparelho intraoral, como parte da conduta conjunta com o médico, vai monitorar, tratar prováveis efeitos colaterais e acompanhar esse paciente a longo prazo. E também na abordagem com cirurgia ortognática, né, quando é indicado.
E na apneia da criança, tanto na prevenção como no tratamento. Então, caso a criança tenha a apneia obstrutiva do sono ou ronco, tratamento com ortodontia, com ortopedia funcional, e na prevenção, promovendo o crescimento dessas estruturas da forma mais adequada possível, né? E também o dentista vai atuar no bruxismo, né? Aqueles dentistas que atuam principalmente na área de dor, mas eu acho que mesmo quem não faz dor, quem não faz a área de DTM, tem que ter um conhecimento mínimo para lidar com esses casos que a gente vai ver que muitas vezes são comórbidos também com a apneia do sono, né? Então, o bruxismo, a DTM, tanto no ponto de vista de diagnóstico, como na avaliação das comorbidades e de controle desse bruxismo, né? E é importante ressaltar que essas situações da apneia do sono, do bruxismo, a gente tem que saber reconhecer as comorbidades que estão associadas a elas. E dentro dessas comorbidades, a gente tem comorbidades médicas, de sono e comorbidades odontológicas também. Então, aqui, quando a gente fala em reconhecimento, como eu falei, aqueles pacientes que eventualmente são nossos pacientes de clínica, perceber e ter um questionário que a gente possa aplicar em clínica para saber qual é a qualidade subjetiva do sono desse paciente, a regularidade de hábitos, como é que está a higiene do sono desse paciente, o horário que ele dorme, se tem uma regularidade de alimentação antes de dormir, né? Horários durante a semana e horários no final de semana, ambiente que essa pessoa dorme, se dorme com televisão ligada, atividade física relacionada ao horário de sono, né? Se isso estimula demais ou se relaxa, são várias coisas que estão associadas, né? Ruídos durante o sono, e aí a gente pode estar falando de ruído de ronco, ruído de apneia, ruído de bruxismo, presença de cochilos, né? Se esses cochilos são cochilos breves ou cochilos muito demorados, normalmente quando se faz cochilos muito demorados em geral está relacionado à privação do sono, né? Não é normal a gente ter sonolência durante o dia se a gente tem um sono de boa qualidade, um sono subjetivamente satisfatório, presença de pesadelos, de sudorese noturna, de noctúria. Se esse paciente tem sintomas ao acordar, então, por exemplo, relatar dor ao acordar, vou dar um exemplo, uma cefaleia ao acordar. Essa cefaleia pode estar relacionada à apneia do sono, à hipóxia, a cefaleia pode estar relacionada a DTM, a bruxismo. Então, isso tudo cabe no nosso diagnóstico e a gente vai ter que reconhecer esses fatores, mesmo que isso não venha como uma queixa inicial, né, desses pacientes. A dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, aqui eu não coloquei, mas o despertar precoce também, são fatores relacionados principalmente à insônia e a gente tem que estar com a mente aberta para perceber essas coisas, né? Então aqui, assim, o que a gente mais vai ver na nossa clínica diária são os pacientes com apneia do sono, com bruxismo e com insônia, como eu já relatei anteriormente. Então acho que esses são os principais distúrbios de sono que a gente vai ver na clínica odontológica, embora o dentista que trabalhe com isso tem que ter conhecimento dos outros distúrbios de sono também, tá? Então, os fatores de risco, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco da apneia do sono, né? Então, é diferente a apneia do sono da criança e do adulto, claro que a gente não vai ter tempo aqui para falar com detalhes disso, mas a apneia do sono na infância, o carro-chefe, né, o principal, é a hipertrofia de tonsila palatina e adenoide, embora outros fatores de risco possam estar presentes. E no adulto, a gente tem uma coisa multifatorial, então ele aumenta com obesidade, com idade, com gênero, uso de sedativos, obstrução de via aérea, história familiar, macroglossia, hipotonia muscular, menopausa e morfologia crâniofacial, que está relacionado à hipertrofia de tonsila palatina e adenoide na infância, levando a uma morfologia crâniofacial ruim, né, deficitária. Então, aqui eu coloquei uma publicação recente do nosso grupo lá do Canadá, liderado pelo professor Gilles Lavigne, e a gente coloca aqui esse gráfico, né, que dá alguns fatores de risco bem importantes, que eu já relatei aqui, mas dividido por alguns fatores e ficou bem interessante e bem didático. Foi publicado esse ano, agora em 2020, na European Journal Dental Education. Então, se alguém quiser, o artigo está bem interessante, bem didático mesmo. Então, a gente divide em
Estilo de vida, então o ato de fumar, do álcool, né, o sedentarismo, dormir principalmente na posição supina, comer muito tarde à noite, alimentação mais pesada, né, além de fatores demográficos, como a idade, então ter mais de 50 anos aumenta o risco, ser homem, ter um índice de massa corporal alto, tendo sobrepeso ou obesidade, e a mulher principalmente na pós-menopausa, né? Apesar de que na pré-menopausa algumas já começam a roncar. Os fatores crâniofaciais e características orofaríngeas também, então o pescoço maior, né? Maior circunferência cervical, mandíbula ou maxila retroposicionada, palato longo, adenoide, tonsilas aumentadas, área faríngea ou retrolingual também, aí seria no caso diminuídas, obstrução faríngea ou nasal, palato ogival, arcadas atrésicas, macroglossia, e aí pode ser também a hipotonia muscular, né, que aí as fonos ajudam bastante a gente nisso, além do uso de medicações depressivas como opioides, benzodiazepínicos e barbitúricos, né? Então esses são fatores bastante importantes e que a gente tem que estar atento para observar. Então, o diagnóstico, é importante a gente dizer que o diagnóstico é um diagnóstico médico, onde na consulta, através da história, o médico vai perceber esses fatores que muitas vezes a gente já percebeu, né, na nossa clínica, quando a gente que levanta esses fatores, essas queixas, né? E essas queixas nem sempre são do próprio paciente, às vezes é de quem vive junto. Então, o próprio ronco alto, crônico, incômodo, muitas vezes é relatado pela esposa ou pelo marido do paciente que tem apneia do sono, sufoco, engasgo, despertares, o fato de ter a sonolência excessiva diurna, muita gente acha que é normal, eu ando cansado, eu trabalho muito, eu estou com mais idade, então a pessoa acha que é um pouco de redução da energia ao longo da vida, né? E porque a apneia do sono não é uma coisa aguda, às vezes o paciente vai convivendo com aquela situação e não se dá conta dos sintomas, né? Às vezes o paciente já vem com queixa de ter passado por um acidente de trabalho, um acidente automobilístico, às vezes a família falando de alterações de humor, perda de memória, de atenção, irritabilidade, e associado a isso, o médico, em geral, pede um exame de polissonografia ou um exame domiciliar e, eventualmente, exames complementares quando se julgar necessário. Então, é importante que o dentista que trabalha nessa área conheça um pouco de polissonografia, consiga ver um exame, saber que isso daqui a gente está falando que tem aqui nesse exame, nessa tela, né, a apneia obstrutiva, a apneia mista, que ele saiba que esses eventos eles estão relacionados aos despertares e a baixa na saturação de oxihemoglobina, e que esses pacientes com apneia obstrutiva são os pacientes que eventualmente a gente pode tratar com aparelho intraoral. Mas que os pacientes que têm apneia central, como está nessa outra tela aqui, não são pacientes para a gente tratar, né? Então, tudo isso, quem faz uma formação nessa área recebe toda essa formação necessária, né? E aprender a destrinchar um exame de polissonografia, aprender a ver esses traçados, poder discutir com o médico o relatório, né, tudo que está sendo observado ali em termos de diagnóstico, isso é muito rico e muito necessário para quem vai tratar esses pacientes. Eu costumo dizer que tem dois tipos de curso, né? Tem o curso informativo e o curso formativo. O curso informativo é aquele que a gente passa o dia e, eu quero mudar de especialidade, eu quero ver se eu gosto de, sei lá, essa área nova aí de preenchimentos, de botox, de estética, harmonização, né? Harmonização orofacial. Então, eu vou fazer um curso de um dia para passar por algumas palestras, ver se eu gosto. Isso é informativo, não dá para a pessoa sair fazendo, assim como não dá para fazer um curso de sono e sair tratando os pacientes no mesmo dia, no dia seguinte. E o curso formativo são esses cursos mais longos, né? Que realmente a gente dá uma condição da pessoa aprender e se aprofundar no assunto. E aí, falando um pouquinho do bruxismo, né? Os fatores de bruxismo na infância e no adulto, eles são diferentes também. Na infância, está muito relacionada à hipertrofia de tonsila palatina e adenoide, então a gente vê que é um fator de risco que está associado tanto à apneia do sono na infância como ao bruxismo, né? A quadros alérgicos, respiratórios.
eventualmente relacionado a algumas síndromes genéticas. E no adulto, já é uma situação um pouquinho diferente. A gente vê realmente que o que mais leva a gente a fazer o diagnóstico é a história, né? Então, a história do ranger apertar os dentes durante o sono, relatado por quem dorme junto, ou é uma história que já vem vindo ao longo da vida. O desgaste tem que estar relacionado à história clínica. Muitas vezes o desgaste pode ser desgaste por erosão ácida, pode ser atrição, pode ser abrasão, pode ser abifração, não necessariamente é um desgaste pelo bruxismo. Alguns pacientes podem desenvolver hipertrofia muscular, masseter. Alguns pacientes podem ter sintomas de dor por DTM e cefaleia ao acordar, outros pacientes não têm sintoma nenhum, né? E tem algumas comorbidades também associadas ao bruxismo, a gente infelizmente não vai poder falar de todas, mas isso é tão rico que hoje está se sugerindo, agora foi recentemente publicado esse mês pelo professor Peter Svensson e pelo professor Gilles Lavin, uma sugestão de se mudar a denominação do bruxismo normal, o bruxismo fisiológico, para normobruxismo, que seria um bruxismo mais comportamental, e o patobruxismo, ou bruxismo relacionado a outras comorbidades, tá? E não é uma parcela muito grande desses pacientes, aí de 25% a 50%, que relatam pobre qualidade de sono. Então, não é todo mundo que tem bruxismo que dorme mal, tá? Então, isso é uma coisa que não necessariamente ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Na realidade, pode até estar relacionado ao bruxismo, ao patobruxismo ou bruxismo relacionado às comorbidades. E aí, quando a gente vê essa tela aqui, né, tem um monte de coisa aqui que a gente pode reconhecer nesses pacientes, né? Um monte de comorbidades que podem estar relacionadas a esses distúrbios de sono. Então, assim, desde situações respiratórias, asma, alergia, obstrução nasal, até situações odontológicas, como desgaste, doença periodontal, situações relacionadas à dor, como dor orofacial crônica, cefaleia, uso de algumas drogas, substâncias aditivas, ansiedade, depressão, o refluxo gastroesofágico, que é extremamente comum, tanto no bruxismo quanto na apneia obstrutiva do sono. Então, todas essas situações têm que fazer parte da nossa vivência diária quando a gente atua nesses pacientes, né? E aí a gente vai ver, muitas vezes, uma inter-relação entre esses distúrbios. O bruxismo, a insônia, a apneia obstrutiva do sono, muitas vezes convivendo juntas ali no mesmo paciente, a gente tendo que fazer uma intervenção mais ampla, né? Muitas vezes multidisciplinar. Por isso que, quando a gente volta naquele primeiro slide, aqui, os aparelhinhos não é só aquilo definitivamente, tá? Então, por exemplo, na apneia do sono do adulto tem muitas variáveis que se combinam, né? Então, aqui, esse estudo do professor Malhotra mostrando que existem 22 fatores que se combinam entre si, né? Entre fatores de risco, mecanismos patogênicos e possíveis tratamentos. E a gente está ali no meio, né? O aparelho intraoral está ali, mas tem um monte de outras coisas que estão em volta, tá? Então, hoje se fala muito na medicina personalizada, né? Na fenotipagem, para a gente poder ter uma indicação melhor de tratamento e ter menos indicações pouco precisas, né? Então, antes a gente simplesmente setorizava o que era o quadro de ronco, a apneia leve e moderada e indicava um tratamento e a coisa era muito simples, né? Então é isso. Hoje a gente vê que isso não é mais tão simples assim como a gente descreve aqui. Talvez o que caiba nesse slide ainda é dizer o nosso papel aqui, né, de avaliação, fazer toda a documentação, indicar, titular, aparelho, acompanhar, contraindicar quando necessário e reencaminhar para o médico, até aí tudo bem, mas essa parte aqui do meio, o que a gente diz em relação às indicações de tratamento, não é mais tão simples dessa forma, tá? Então, uma vez realizado o diagnóstico, indicada a conduta terapêutica, por onde que a gente começa, né? Aparelho, orto, placa, controle de dor, medicamentos, o que a gente vai fazer? E quando associar tratamentos também. Então, na criança, como eu falei, o carro-chefe são as hipertrofias de tonsila palatina e adenoide. A associação da cirurgia de adenotonsilectomia com o tratamento ortodôntico e fonoterápico é o que tem mais sucesso mesmo. Tanto que tem esse estudo, publicado em 2011, que foi coordenado pelo professor Guilherme Minot, que infelizmente faleceu ano passado, onde todos os pacientes, eram 30 pacientes, foram submetidos à adenotonsilectomia e à expansão rápida de maxila. As crianças tinham uma idade média de 6 anos e meio,
28 dessas 30 crianças, o quadro solucionou completamente após os 2 tratamentos. E teve uma única criança que solucionou só com a cirurgia. Então, vocês vejam, aumentei um pouquinho a tabela para ficar mais fácil de enxergar. No grupo 1, eles começaram com a cirurgia e depois fizeram a ortodontia. O grupo 2 começou com a orto, depois fez a cirurgia. Vocês vejam que os números são muito próximos, né? Eles não tinham diferença aqui, então eram grupos bem similares. O primeiro grupo, depois de feita a cirurgia, reduziu bastante e praticamente zerou quando fez o segundo tratamento. E o segundo grupo foi a mesma coisa. Então, o comportamento dos 2 tratamentos associados é muito parecido. Então, associando os 2, tanto faz se a gente começa pela orto ou começa pela cirurgia, mas é importante que esses pacientes recebam a avaliação do ortodontista e a avaliação do otorrino para que seja feita dessa forma casada, é o que funciona melhor. Na apneia do sono do adulto, aí sim a gente vai entrar com os aparelhos intraorais, né? Hoje a gente tem basicamente esses 2 primeiros grupos aqui, que são os aparelhos de avanço mandibular e os retentores linguais. A gente tem usado muito essa denominação que a Academia Americana usa, onde eles colocam, só que lá seria só Oral Appliance, que é o OA, e eles colocam o avanço mandibular aqui embaixo ou o retentor de língua, tá? Esses outros aparelhos praticamente não se usa mais, a não ser a associação de aparelho com CPAP, que muito raramente é utilizado, quando a gente quer reduzir a pressão de CPAP. Então, tem vários tipos de aparelho, eles diferem quanto ao método de retenção, o fato do material ser flexível ou não, o fato deles serem ajustáveis e o quanto esse ajuste é preciso, o quanto a gente tem de abertura vertical, a liberdade do movimento lateral e se o aparelho é confeccionado individualmente, né, em laboratório, ou se ele é pré-fabricado. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo, os retentores linguais, né? Eu tenho aqui 4 tipos de retentor lingual, são usados muito raramente, mais para aqueles pacientes realmente edentados totais. E os aparelhos de avanço mandibular, aí sim a gente usa com mais frequência, tem os pré-fabricados, os individualizados, tipo monobloco nos 2, né? Ou tipo ajustável, que tem algum dispositivo de avanço, tá? Os individualizados aqui são sempre confeccionados para o próprio paciente sobre os modelos e sobre o registro de mordida, na altura e na protrusão que a gente desenha para o laboratório. E existem também os aparelhos que a gente usa para titular durante a polissonografia, tá? Aqui eu não estou nem falando do aparelho de titulação com controle remoto. O que a gente mais usa hoje em dia, que a literatura mais recomenda, são realmente os aparelhos individualizados e ajustáveis. Aí tem uma série de modelos diferentes na literatura. Em geral, a gente coloca que esses aparelhos, o ideal seria que eles tivessem dispositivos de avanço que sejam realmente precisos. Existem alguns aparelhos, como esse aqui, por exemplo, que ele não dá muita precisão, porque a gente não consegue determinar exatamente o quanto de avanço foi feito, tá? E essa publicação, que saiu em 2015 pela Academia Americana de Odontologia do Sono, eles fizeram um guia prático, né? Foi um guia feito tanto pela Academia Americana de Odontologia do Sono como pela Academia Médica, né? Onde se descreve todos os, até 2015, até aquela época, toda a literatura com revisão sistemática de todos os desfechos, né, relacionados ao tratamento. Então, são 6 os guidelines que eles colocam, né, nas conclusões. Eu coloquei 3 aqui para a gente discutir, que são bem importantes, onde eles dizem o seguinte: quando o aparelho for prescrito pelo médico, eles sugerem que um dentista qualificado use um aparelho titulado, customizado, ao invés de aparelhos pré-fabricados. Então, 2 coisas eu quero chamar a atenção. Primeiro, um dentista qualificado, a gente quer dizer o seguinte: em odontologia não existe essa área dentro da graduação, infelizmente. Então, o dentista qualificado é o dentista que vai buscar o conhecimento na área, né? E por que um aparelho titulado, customizado? Porque a literatura mostra que a titulação ela permite um maior nível de protrusão e uma maior estabilidade nessa protrusão, e a individualização do aparelho permite uma melhor retenção. Então, os 2 fatores permitem que o aparelho tenha uma melhor eficácia, tá? Por isso que realmente não é só uma questão de preferência da gente trabalhar sobre um tipo de aparelho sobre outro, mas sim sempre trabalhar com aparelhos individualizados ajustáveis, a não ser numa urgência, né? Recomenda-se
que o médico considere o aparelho intraoral, ao invés de não indicar esse tratamento, para adultos com apneia obstrutiva do sono que sejam intolerantes ao CPAP ou que prefiram terapia alternativa. Aqui é importante citar que os guidelines anteriores sempre davam a descrição de tratamento pela gravidade, indicar só nos casos mais leves. Hoje, essa abrangência de indicação ela está mais aberta, né? Ela permite que a gente indique, inclusive, para aqueles casos moderados e graves, desde que bem indicados. E hoje, com a fenotipagem, a gente está conseguindo indicar melhor, independente da gravidade, né? E uma outra conclusão que eles colocam é que sugerimos que dentistas qualificados acompanhem a terapia com aparelho intraoral em pacientes com apneia do sono para avaliar efeitos colaterais dentários e reduzir a sua incidência. Então, a importância da gente não só colocar o aparelho, mas promover um acompanhamento desses pacientes, tá? Então, aqui, esse slide mostrando do professor Lavigne, do livro do Krieger, a comparação do CPAP com o aparelho intraoral, em vários estudos, a gente mostra que realmente o CPAP, em termos de redução do índice de apneia e hipopneia, ele é 3 cruzes, né? O aparelho intraoral, 1 cruz. Por que isso? Porque a gente observa que o CPAP, ele realmente consegue, a maioria dos estudos, diminuir aí abaixo de 5, que o aparelho intraoral às vezes ainda fica um quadro residual, tá? Então, se a gente comparar um tratamento com o outro, a gente observa que realmente o CPAP ele tem uma eficácia maior, né? Ele tem um controle de sintomas maior e benefícios à saúde, mas ele tem um problema muito grande que é em relação à tolerância, adesão, aceitação por parte do paciente e por parte do acompanhante ou por parte da família, né? Então, a indicação de CPAP tem essa restrição, muitas vezes o paciente não quer nem tentar o tratamento. E aí cabe ao profissional, não só a gente, mas ao médico, fisioterapeuta, quem estiver trabalhando junto, aqueles casos realmente bastante graves, que desaturam muito, às vezes o paciente obeso, que a gente já sabe que são fatores que o aparelho intraoral não tem um bom resultado, uma boa eficácia, que a gente insista para que o paciente pelo menos tente o tratamento com CPAP, né? Faça um teste terapêutico. E é importante relatar que a literatura descreve, como esse estudo aqui de 2013, descrevendo que quando a gente compara ambos os tratamentos, como o CPAP tem uma baixa aceitação e os pacientes muitas vezes removem o aparelho no meio da noite, a gente acaba tendo o que é chamado de alívio médio da doença, ou MDA, parecido, que é essa área da curva, né? Ou seja, aqui no eixo, acho que aqui é X, né? Aqui é Y, se não me engano, no eixo X, que seria a porcentagem de adesão, é em torno de 56%, enquanto o aparelho intraoral é em torno de 91%. No entanto, como a eficácia na polissonografia do CPAP é maior do que a do aparelho, a gente acaba tendo uma área na curva muito parecida. Então, o que se diz muito na literatura hoje é que o MDA, o alívio médio da doença, é muito parecido entre os dois tratamentos clínicos de excelência, que são os mais utilizados hoje, que é o aparelho intraoral e o CPAP, tá? E aí, falando um pouquinho de bruxismo, né? A gente falou tanto do tratamento da apneia do sono. É importante a gente relatar alguns fatores bastante relevantes aqui nesse tratamento, e aqui eu mostro esse estudo feito em Montreal, coordenado pelo professor Lavigne, onde se mostra que a placa estabilizadora oclusal, né, aquela que a gente tanto usa para os pacientes com bruxismo, para proteção dos dentes contra o desgaste, tal, eventualmente a gente usa nos pacientes com dor, com DTM, muitas vezes ela pode promover uma piora na respiração em adultos se eles já roncarem ou se eles tiverem apneia do sono. Então, a gente pode observar aqui que alguns pacientes realmente têm uma piora no índice de apneia e hipopneia com essa placa, tá? Então, isso é um cuidado que tem que se ter na indicação desse tratamento. Então, a gente pode ver aqui que alguns pacientes piora 20%, outros piora até 50%, tá? E se a gente colocar a placa no arco inferior, será que é a mesma coisa, né? Parece que é melhor colocar no arco inferior do que colocar no arco superior. Então, esse outro estudo também feito lá na Universidade de Montreal mostra que quando se coloca no arco inferior, diminui-se 34% do número de episódios de bruxismo, mas se a gente colocar um aparelho intraoral, que normalmente é usado para apneia do sono, no paciente que tem bruxismo, ele não tem apneia, não ronca, mas eu quero ver o que acontece com o bruxismo dele. Se eu colocar um aparelho
só numa posição assim habitual, sem avançar, muito parecido. Mas se eu avançar um pouquinho mais, o resultado é ainda melhor, tá? E outros estudos mostraram dados muito semelhantes. Eu não vou relatar cada um deles, porque infelizmente a gente não tem o tempo disponível para isso. Bom, e se eu comparar olhando o horário aqui, Lívia. Se eu comparar a placa estabilizadora oclusal com o aparelho de avanço, Sibeli. tá bem no tempo? Oi. Então, eu não tive coragem de te interromper no horário que você pediu. Eu deixei você Tá bom, então eu vou dar porque eu uma achei corridinha. que fosse mais importante. Então, faltam 5 minutos só para a reunião acabar. Daí você que decide. Tá, vou ter que tomar esses 5 minutos, eu vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas por e-mail, eu respondo uma por uma, tá? Eles podem mandar, ou a gente pode entrar em outra plataforma para fazer uma discussão e fazer perguntas, assim, uns 15 minutos. O que você acha? Pode ser, só se você fizer colocar um outro número de reunião, a gente entra de novo. Pode ser? Tá. Bom, então a placa, se eu comparar a placa superior com placa inferior, a redução na quantidade de episódios de bruxismo mais ou menos é igual a curto prazo, com o risco da placa superior poder aumentar a apneia do sono. A função basicamente é proteger, e se a gente tiver o risco de ter ronco, apneia, a síndrome da resistência, a gente coloca uma placa no arco inferior. E se eu colocar um aparelho de avanço mandibular no paciente que tem bruxismo, eu não preciso necessariamente protruir a mandíbula como eu faço nos casos de apneia. Essa placa pode funcionar só como um retentor, não permitindo que a mandíbula vá para trás, né? Não permitindo que vá para aquele movimento retro-posterior, tá? Posterior. Bom, e aí eu vou falar rapidamente de alguns medicamentos que é importante quem trabalha com sono, com esses distúrbios mais frequentes saber. Os benzodiazepínicos, então o clonazepam, que ele pode ter um efeito positivo no bruxismo, além dele ter o risco de dependência, ele pode ter a piora na apneia do sono, né? E dos antidepressivos, o bruxismo pode ser secundário a alguns inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente quando o paciente usa paroxetina, ficou errado aqui, venlafaxina e duloxetina. Foi descrito que pelo menos 2 a 4 meses de tratamento são suficientes para a gente começar a ver essas complicações, mais em mulheres e mais velhas, tá? Época menopausa ou pós-menopausa. Aqui eu não vou exatamente falar desse estudo da gabapentina comparado à placa oclusal, mas o que eu quero chamar a atenção é que a gabapentina, que é usada em muitos pacientes com dor orofacial, ela tem um risco de agravar a apneia obstrutiva do sono em pacientes idosos, principalmente em homens idosos. Então, isso é uma coisa que a gente deve ficar atento, porque a gente atende pacientes de mais idade quando a gente começa a trabalhar com a apneia do sono, tá? E a outra coisa é em relação à terapia posicional. Tanto o bruxismo como a apneia são mais frequentes em decúbito dorsal. E será que se a gente mudar esses pacientes de posição, eu vou ter um efeito positivo? A gente não sabe disso ainda. Aqui é um dado levantado no Ipsono, lá no nosso estudo, né? E 2 outros estudos já falam também que o bruxismo também é mais frequente em decúbito dorsal, assim como é a apneia. E aqui no nosso estudo epidemiológico lá mostrando que é mais frequente na posição supina também. Será que se eu fizer um paciente com bruxismo dormir mais de lado, eu vou diminuir o bruxismo? Não sabemos, tá? E um outro fator é relacionado à doença do refluxo, como a gente já estava falando, que é bastante frequente nos 2 distúrbios. E a doença do refluxo, ela, uma vez controlada, ela com remédios, né, com inibidor de bomba de próton, tanto melhora o bruxismo, nesse estudo aqui do lado esquerdo melhorou 7 de 12 pacientes, como melhora o índice de apneia, que diminuindo de 38 para 28, tá? Então, a gente pode controlar as 2 situações dessa forma. Eu queria, para finalizar, eu acho que a gente vai ter que retomar, Lívia, para finalizar, falar desses 2 documentos, né? Um é um capítulo de livro, desse livro do professor Lavigne, Medicina do Sono para Dentistas, né? Esse é um capítulo que a gente construiu a várias mãos, que é o papel dos dentistas na medicina do sono, e tem essa publicação recente de 2020. Então, assim, quem quiser ter acesso a esses documentos é o livro, né? Que é comprar no site da Quintessence, e esse documento, eu não sei se ele está aberto, tá? Mas os 2, tá bem legal, assim, porque a gente fala do papel geral do dentista na medicina do sono, né?